Turma, bom dia a todos. Então, sejam bem-vindos aí à nossa segunda aula prática real, né, de laboratório de teoria de controle. A aula de hoje nós continuamos com métodos de identificação. Porém, antes de entrar na prática 2, eu vou voltar na prática 1. O Eros questionou, se não me engano foi o Eros mesmo, questionou sobre o item 8, né, da prática. Então, vou esclarecê-lo aqui. Deixa eu só abrir a prática 2 aqui, peraí. Isso. Então, a dúvida lá do Aaron, a questão era como resolver o item 8, né? Eu não imagino que não seja só do Aaron, mas de uma parte da turma também. Que eu peço aqui para fazer a função de transferência. O que acontece? Essa etapa não é uma etapa complicada de ser feita, ela é muito simples de ser feita porque a resposta que a gente tem do item 7 já é uma resposta discreta. Então eu tenho um y de k que vai ser dado por uma função ali de u, aqueles parâmetros de u, cada um deve ter feito aí, não sei como é que vocês dimensionaram, mas você tem uma sequência de u de k, u de k menos 1, u de k menos 2, até o u de k n. Então, o que você faz? Como isso está no discreto, o que deveria ser feito, eu vou anotar aí no chat só para ver, seria você fazer uma conversão dessa notação. Então, se você tem lá, por exemplo, y de k, eu estou anotando aí no chat, tá, gente? Vai ficar igual, por exemplo, a u de k mais b u de k, peraí, u de k menos 1 e por aí vai. Ó. Vou fazer bem pequenininho. O que muda nessa história toda? Você muda que o termo u ele é substituído por uma variável z, que é o que a gente chama aí que é no discreto a gente tem uma representação em z para representar o discreto, assim como no espaço da frequência eu tenho a variável s. E para eu transformar essa equação a diferença, que é a equação que vocês obtiveram no item 7, em uma função de transferência, eu substituo o u de k. Então, onde eu tenho u de k a menos 1, eu vou substituir isso por 1 sobre z. Então, se eu tenho u de k menos 2, isso fica 1 sobre z ao quadrado. E por aí vai. Então, essa é a substituição que deveria ser feita. Então, uma vez que você faz essa substituição de u de k menos 1 por z, você chega, então, numa função de y de k agora, mas em função, ok, dessa variável z. Com isso, quando você faz essa manipulação agora das multiplicações cruzadas que você tem ali, você chega na sua função de transferência discreta. Feito essa, chegando na função de transferência discreta, se aplica direto lá da biblioteca a conversão de função discreta para função contínua. Então, era isso que eu queria que vocês fizessem. Mas como isso está exigindo esse conceito aqui, que é de controle digital, e vocês não viram controle digital, eu cancelei a questão 8. Então, não precisa apresentar para mim a solução da questão 8. Tá? Como que vocês vão fazer, então, na questão 9? Em vez de você validar o modelo com uma função de transferência, você vai validar o modelo utilizando o modelo discreto que você obteve no item 7. Então, você simula direto o item 7, faz a implementação ali na mão mesmo dessa função de transferência, desse vetor, né, já que ele é de k, k menos 1, k menos 2 até k menos n, e compara com a resposta aí do sistema, ok? Então, o item 8, que é a obtenção da função de transferência, para evitar problema, porque exige um pouquinho aí de controle digital, eu estou cancelando ela. Para quê? Eu achei que ia dar para fazer essa conversão direto, só usando a função que faz a transformada aí lá
pela própria função lá do Python. Isso não é possível, tem que fazer essa manipulação algébrica primeiro. Então, fica aberto que se alguém já tiver feito, pode entregar sem problema algum. Quem não conseguiu fazer, não precisa fazer o item 8, ok? Sim, Anderson, pergunte. Lucas, você pode subir um pouquinho aí no texto? Ah, no texto? Tá, só um minuto, peraí. Então, equação 3. No item 7, a gente só tem que resolver com a equação 3? Isso, quando você chega na equação 3, você chega nos coeficientes aqui da equação 2, né? Então, a gente encontra uma resposta temporal. H é uma resposta temporal, né? Ao impulso. E é uma resposta que essa resposta são os coeficientes da equação 2, né? Então, mas aí a gente tem uma resposta no tempo. O H, né? O H é a resposta ao impulso. Não. É uma resposta ao impulso, mas um impulso discretizado, né? Você está amostrando o seu sistema. Tudo que você está fazendo lá é em função do seu período de amostragem ali, de K. Tanto é que você vê isso ali na anotação da equação 2. É o y no instante 0, o y no instante 1, o y no instante 2. A mesma coisa para o sinal de controle. 0, 1, 2, o U, né, no caso. No item 7, a gente só tem que resolver com a ação 3, então... Você resolve a equação 3 para encontrar H. Ok? Beleza, aí a gente encontrou H, mostra a resposta temporal de H. Não. H é coeficiente, a sua resposta temporal é Y. Não, H é uma resposta temporal, ela é uma resposta ao impulso, H de K. Ok, mas ela vai estar dando pra gente ali os coeficientes. A sua resposta do sistema, ela é o Y. A resposta do seu sistema, ela é o Y. Saída do sistema, entrada do sistema. Esse aqui é os coeficientes do parâmetro. O livro do Aguirre usa essa anotação aqui de resposta ao impulso. Mas essa resposta ao impulso dele aqui seria os parâmetros do seu modelo ali, os coeficientes que está multiplicando. Basicamente... Mas, por exemplo, eu fiz um teste lá para RBS com 1000 amostras. Ok. Aí meu H tem 1000, é um vetor de 1000 posições no tempo. Ok, você vai ter um polinômio, uma equação de reta com 1000 parâmetros, ok. Então, é isso que a gente não entendeu. A gente estava achando que H era a resposta ao impulso. Você está vendo a resposta ao impulso, mas essa resposta ao impulso, ela resulta para você nos parâmetros do seu modelo. E não na saída do seu sistema. A saída do seu sistema é Y. Então, para você quer prever, você não quer prever a resposta ao impulso, você quer prever a resposta do seu sistema. Então, você usa a resposta ao impulso para calcular a saída do seu sistema, que é o que a gente tem exatamente na equação 2. Conseguiu entender? Eu não entendi por conta do que você colocou no texto mesmo. Tá falando que a H é a resposta ao impulso. A saída do sistema quando você aplica um impulso unitário. Entendeu? É isso que a gente ficou meio confuso pelo que a gente leu lá no Aguirre e assistiu uns vídeos dele também. Porque o H a gente obteve uma resposta mesmo temporal. Tipo assim, uma curva no tempo. Não, se eu não me engano, eu copiei isso aqui do livro do Aguirre. Eu tirei de lá. Eu posso ter feito confusão na hora de transferir para cá. Mas o H, ele é os parâmetros do seu modelo. Ele está relacionado a essa resposta, ao impulso. Então, mas pelo que está na equação 1, ele não é parâmetro. Olha pra você ver, ele é... Por que não? Quem que é a saída do seu sistema na equação 1? Y. Então a saída do... é a resposta ao impulso unitário. Ok. Entenda essa resposta ao unitário como você deu um estímulo, como que fica a dinâmica do seu sistema. Então você está tentando capturar aí a dinâmica do seu sistema. Quando a gente faz um ajuste de modelo, a gente quer capturar a dinâmica do sistema. A gente está vendo a resposta do sistema a uma determinada entrada. Veja o método do semestre passado que a gente fez. A gente não usou lá o método da resposta ao degrau? Sim.
E a gente usava o sinal degrau para perceber a dinâmica do meu sistema e conseguir estabelecer um modelo entrada e saída. Não era isso? Sim. Aqui, de novo, o H, ele também é uma resposta, só que agora não é a resposta ao degrau, ele é a resposta ao impulso. Ok? Que é o que vai excitar o seu sistema. Então, esses parâmetros aqui, o H, ele vai ditar para a gente, né, no final da história, que é isso que a gente vai ver, a gente vai ele vai ditar para a gente como que o sistema responde àquela variável, àquela entrada ao impulso. É isso que eu entendo esse H. Então, ele está capturando para mim a dinâmica. Então, uma coisa é você pensar... o que você está fazendo aqui, basicamente, com H, é o que a gente faz lá nos mínimos quadrados. Você resolve uma equação para chegar nos coeficientes. O H é esses coeficientes. A sua resposta de modelo, se você está simulando H, você vai estar vendo a dinâmica aí do impulso, mas não é a saída do seu sistema. A gente não quer ver a dinâmica do impulso. Eu preciso conhecer a dinâmica do impulso para calcular a saída do meu sistema. Então, dado uma entrada, qual que é a saída do meu sistema? Para isso, eu preciso saber qual é a dinâmica do impulso, qual é a resposta do impulso, da entrada ao impulso. Então, o seu modelo, tá, é a equação 2. A solução para a equação 2, para que eu consiga dimensionar o meu modelo, eu tenho que resolver a equação 3. Tanto é que... só um minuto. Tanto é que a 3, né, ela é a solução aqui, considerando ali uma matriz quadrada, ela é a solução da equação 2. Só que eu quero, no meu modelo, prever a saída do sistema. Então, eu quero estimar y. Para eu estimar y, eu preciso conhecer o sinal de entrada que eu estou colocando, que é o próprio impulso, e tenho o H, que é como esse impulso vai reagir no meu sistema, como ele vai afetar a dinâmica do meu sistema. Então, a sua simulação, a sua resposta de modelo, não é o H de K aí no tempo, por U e por Y. Então, mas lá no texto você coloca H de K ainda, tá vendo? Ali na terceira linha após a equação 2. Ok. É discreto, aí. Você vai ter H1, H2, H3, igual você tem o seu vetor aí, ué. Na equação 1, por exemplo, você está falando que o J varia de 0 a infinito. Você está falando que o modelo ele tem ordem infinito, então, já que o H são os coeficientes. Repete sua pergunta, o modelo tem ordem o quê? Porque assim, eu não estou conseguindo entender por que H são os coeficientes, entendeu? E não a resposta ao impulso. Veja, você está considerando a sua confusão, pelo que eu estou percebendo na sua fala, é que você está considerando resposta ao impulso como sendo a saída do seu sistema. Mas não é a saída do sistema quando eu aplico um impulso na entrada, não? Ok, isso é Y de K. Não, isso não é H... Isso é saída, se você quer ver a saída do seu sistema... Isso é H, não? Não. O H, ele é a dinâmica interna do seu sistema que vai resultar na sua saída Y de K, que é a saída do sistema. Na verdade, o H no sistema, você só vê ele, o efeito dele, em Y. Na prática, você não vê o H atuando diretamente. Você vê o H onde? Influenciando, né, alterando a saída Y. Então, presta atenção. O modelo nosso, tudo que nós fizemos até hoje, o que nós vamos fazer aí para frente, até o finalzinho do nosso curso, a gente não tem modelagem caixa preta, que ela é entrada e é saída. Ok? Então, quem que é a saída do sistema? Y de K. Quem que é a entrada do sistema? U de K. Então, o meu modelo está em função dessas duas variáveis. Só que, através de entrada e saída, eu preciso de estabelecer parâmetros. Quais são esses parâmetros? A resposta ao impulso, que ele chamou aqui de H de K, que vai ser justamente os coeficientes da dinâmica.
Na prática de hoje, inclusive, quando a gente aplica o método lá, a gente determina esses coeficientes H e daqui eu já tiro a minha matriz em espaço de estados. Então eu realmente estou tirando a dinâmica do sistema, a matriz, a dinâmica ali interna dos estados, que está referente à matriz A, e a dinâmica de entrada que está na matriz B, ou vetor B aí, né, do jeito que você quiser chamar. Então a gente vai puxar esse cara daí. Então ele está ditando para mim esses coeficientes. Porque você pode dar uma entrada, um impulso, assim como você pode dar uma entrada ao degrau, e cada sistema vai responder de uma forma diferente, devido às características de dinâmica, devido às não linearidades. Então você precisa de ajustar. Como que está sendo a resposta a esse impulso, a essa entrada? Quem diz isso para a gente é quando a gente faz o ajuste desses coeficientes. Então, pegando a dúvida do Anderson, tá, gente? Deixando claro para todo mundo aí, antes de eu entrar no chat novamente, antes de liberar aqui para o Eduardo. O H será para você os coeficientes de reta. Então, volta lá em métodos numéricos, ok? Volta lá em métodos numéricos e lembra lá que você tinha lá uma equação de reta, por exemplo, sendo y igual a x mais b. O seu vetor H, ele é o vetor formado por A e B. Isso aí é o H. Ó. Igual eu mandei aí no chat. Então lembra, se você estiver simulando a equação 3, tá errado. Tá? Tá errado. Você não pode simular a equação 3. Você vai ter que simular a equação 2. O y da matriz aqui sua de entrada, né, que você vai ter que fazer essa matriz U ser dinâmica, porque veja que a cada momento ela vai passando ali, você vai dimensionar essa matriz, e H de K. Mas o seu H de K ele é constante, ele é fixo, porque isso aqui não é recursivo. Então uma vez que você estabeleceu o H, ele vai ficar ali. É algo fixo, é um modelo fixo, ele não está aprendendo à medida que o sistema evolui, que ele anda aí. Então ele não consegue obter informações em tempo real. Então esse aqui basicamente é uma versão pobre, que é o que eu vou mostrar hoje, dos mínimos quadrados. Exatamente isso. Eduardo. Ô, Lucas, bom dia. Bom dia. Só uma dúvida rápida que eu não entendi muito bem. No caso, como o item 8 vai ser cancelado, o item 9 também vai ser? Porque meio que o item 9 é a validação do modelo. Isso, você vai fazer usando o modelo discreto. Então você vai usar a resposta do item 7. Ah, tá. Entendi. Você usa direto a implementação do item 7. Entendi. Tá certo? Obrigado. De nada. Uhum. Deixa eu ver quem mandou aqui no chat aqui. Ô Nathan, seria, nesse caso aqui, a gente não tem termo independente, então seria 1000 termos mesmo, então a ordem seria 1000. Por isso, tá, como eu não tenho termo independente na minha formulação ali do item 1, a ordem desse seu sistema seria de ordem 1000. Por isso que na aula passada, deixa eu pegar o gancho aqui na sua pergunta, tá, Nathan? Até para relacionar com o que o Anderson falou também, desses 1000 pontos. Lembra que eu falei aqui que a gente tem um probleminha nesse método, da forma como ele é aplicado? A gente tem esse probleminha que eu deixei aqui no texto, ó. Vou até deixar selecionado aí, ó. Se H for muito longa, ou seja, se H for muito grande, pensa que você está pondo essa ordem do seu sistema numa dimensão enorme. Então, se você está usando 1000 pontos, você está fazendo um modelo de ordem 1000. Como que vocês vão mostrar esse modelo? Essa é a primeira pergunta que eu faço. E segundo, se H fica grande demais, se você usa pontos demais da conta e o U, né, que é o sinal de entrada, ele não foi devidamente, corretamente criado, né, para fazer a devida estimulação do sistema,
O que a gente consegue? Você vai ter essa matriz U, que é a matriz quadrada que vocês montaram aí, mal condicionada. Se ela é mal condicionada, na hora que você for inverter, ela vai ficar suscetível a uma série de erros. Podendo, inclusive, chegar em situações que ela vai dar erro porque ela não consegue ser invertida. Então, por isso que eu falei aqui, é preciso de um pouco de experiência. Vocês vão ter que simular esse sistema e ver. Ele vai dar com 4, ele vai dar com 5, ele vai dar com 10. Vocês vão ter que fazer uma avaliação e tentar pegar um feeling disso daí. Por quê? Porque esse método ele é muito simples, então ele tem limitações. É esse sentimento aí que é para despertar em vocês. Vocês vão ver a prática 2 hoje, que a gente vai trabalhar esse mesmo método da convolução, mas por outra solução. Deixa eu pensar na sua pergunta aqui, Natan. Só um minutinho. Eu tô calado aqui que eu tô pensando na sua pergunta. O sentido da pergunta, Lucas, é o seguinte. Por exemplo, você falou que eu tenho que pegar... Se meu H tiver 1000 termos, meu polinômio é de ordem 1000. No caso, eu deveria pegar um intervalo de H, vamos supor 4 termos ali. Aí meu polinômio seria de ordem 4. Em que ele, assim... Ao validar, que é o item 9, né? Ao validar o sistema, com esses 4 termos, eu vou ter uma resposta similar à dinâmica natural do sistema. Não, você vai tentar ter uma resposta similar à dinâmica do sistema, que eu não sei se você vai conseguir. É essa tentativa mesmo que eu quis dizer. Entendeu? Então você vai tentar. Agora, com que qualidade você vai conseguir fazer isso, eu não sei. Então, por isso que a gente precisa de fazer alguns testes. Eu tentei com 4, deu essa resposta. Se eu aumento esse número de coeficientes, mas de uma forma viável, o que melhorou para mim na minha resposta? Foi uma melhora significativa? Tem que ser avaliado esse tipo de coisa. É isso que o engenheiro faz. Então, você sai de uma ordem 4, vai para uma ordem 10, aí o negócio melhora lá 0,5%. É viável você trabalhar então com esse modelo de ordem 10? Então, o que a gente precisa aqui nesse método simples é justamente fazer essa análise. E aí? Lembra? Modelo, não existe modelo certo, não existe modelo ideal. Aliás, o ideal existe, né? Que seria que conseguisse pegar toda a dinâmica do sistema ali. Mas a gente não consegue chegar no modelo ideal. A gente sempre vai chegar numa aproximação. A questão que você tem que olhar é a seguinte: a aproximação que eu estou chegando para essa dinâmica, ela é suficiente para eu conseguir empregar o meu controlador? É essa a preocupação de vocês. Como engenheiros aqui na área de controle. Por quê? Falar que você vai fazer uma curva, essa curva vai seguir perfeitamente em qualquer ponto de operação do sistema? Não. Vocês não vão dar conta disso, vocês não vão ter tempo para fazer isso na indústria. Vocês vão chegar numa aproximação e o controlador tem que dar conta dessa aproximação. Lembra, o modelo ele é uma referência. Alguns sistemas vai te permitir que você faça modelos muito bons. Outros sistemas, você vai pelejar e vai chegar num sistema, num modelo que ele é muito meia boca. Então, Natan, finalizando a sua pergunta, você tem que fazer esse estudo. Por isso que eu deixei até esse texto aí que está projetado na tela, selecionado. A gente tem uma relação de compromisso em termos de ordem de sistema, como você bem colocou, a representatividade dessa resposta na dinâmica do meu sistema e a complexidade computacional desse meu modelo. Então, são 3 coisas que eu tenho que analisar. Porque, teoricamente, quanto maior a ordem do meu sistema, certo? Melhor ele descreve a dinâmica que eu quero representar. Contudo, quanto maior a ordem do sistema, maior será a exigência computacional para que eu execute esse modelo que eu criei. Então, preciso pôr na balança e ponderar. Não tem o que fazer.
Tem uma relação de compromisso entre as duas coisas. Até que momento eu posso aumentar essa ordem, sendo que eu tenho que olhar o hardware que eu vou colocar isso. Então pensem sempre nessa relação de compromisso. Mas é muito bem o que você falou, Natan. Então você tem que ficar atento com o modelo de 4, com o modelo de 10. Vai ficar bom, vai ficar ruim? É isso que a gente precisa avaliar. Ok? Ficou claro aí? Sim, só mais uma coisa para finalizar aqui. No caso, se eu vou escolher 4 termos, eu tenho que escolher os 4 primeiros? Não, tem que ser 5, não. Você tem que fazer um recorte nesse pacote de dados que você tem. Mas posso pegar qualquer um a partir do... o que você tem que ter ali, né, gente? Você não pode esquecer lá de análise. A excitação do sistema, ela ocorre quando o sistema já está no ponto de equilíbrio. Então, se você partiu você colocou o seu sistema no ponto de equilíbrio, que é o ponto de operação que você quer. Ele já estabilizou no ponto de equilíbrio. E você começa a excitar para perceber a dinâmica em torno desse ponto de equilíbrio, por isso o modelo local, qualquer dado desse vetor que você pegar aí, lógico que eu sempre pego mais do meio, que é onde você tem mais algo desse tipo. Sim, então você pode pegar em qualquer faixa do vetor. Não necessário o início, não necessariamente o final. Isso daí. Ok? Então você pode escolher qualquer trecho, não os 4 primeiros, não os 4 últimos. Você vai considerar lá a condição do seu sistema e vai analisar. O que você tem que analisar, tá, ô Natan? É só manter esses índices aqui, manter essa relação de índices. Essa relação de índices aqui você não pode alterar, não. Então você pegou o vetor lá de posição 1000, você começou a trabalhar com ele na posição 500, você vai ter que trabalhar aqui com a 499, 498, 497, que foram os sinais que vieram para trás, para que você consiga construir corretamente a matriz U. Claro aí? Tá claro, beleza então. Beleza. Eduardo, eu devo apresentar todas as alternativas no relatório para melhor desempenho? Não, Eduardo. Esse serviço braçal aí, se eu me interessa, eu falo assim, olha, meu modelo é esse daqui. Ok? Se você tiver tempo, se você tiver espaço, você pode até falar, olha, eu fiz esse modelo e fazer uma breve comparação entre os dois. Mas você não precisa colocar todas as tentativas que você fez aí, não. Você precisa me dar um modelo aí que você fez, determinando qual é a ordem. Ok? Ô Anderson, H sim, ele é um vetor temporal, mas esse vetor temporal ele vai ser os seus coeficientes, tá? Eu não vou discutir isso mais com você na aula, porque que a gente não tem tempo. A sua saída do sistema é y de k. Aceita isso daí e toca seu trabalho. O H ele vai ser sim um vetor de tempo, tanto é que isso está aqui, na própria equação 2. A gente não precisa nem ir lá. Eduardo, abaixa a mão aí, se não tiver pergunta. Equação 2, a gente vê aqui, ó, H de 1, H de 2, H de 3. Isso aqui já mostra pra gente na própria formulação que o H ele é um vetor temporal. Pronto. Só que esse vetor temporal, ele vai ser o seu vetor de coeficientes. Fechamos aqui. Turma, vou chavear aqui então para a prática 2. Chave 2. Algumas dúvidas que vocês estão tendo, tá? No guia de prática 1 vai ficar muito claro, vão ser esclarecidos agora na solução do guia de prática 2. Que é o seguinte, no guia de prática 2 a gente está continuando com métodos de identificação caixa preta, contudo, eu vou utilizar uma outra ferramenta para me dar suporte na estimação desses vetores. Então, o que basicamente a gente vai fazer? Peraí que meu computador vai desligar. Nós temos aqui a opção de utilizar uma ferramenta muito usada nas mais diversas áreas da ciência, que é o mínimos quadrados. Tá? Vocês já viram o método dos mínimos quadrados, o estimador de mínimos quadrados, lá em métodos numéricos, correto? Todo mundo já viu, todo mundo sabe, mesmo que não tenha entendido lá no terceiro
período, né, o que significasse ali a mais profundamente o conceito dos mínimos quadrados. Basicamente, os mínimos quadrados, ele vai pegar uma quantidade enorme de pontos e ele vai tentar fazer para você um melhor ajuste dentro do que você está permitindo em números de parâmetros para aquela quantidade de pontos, tá? É isso que o mínimo quadrado faz. E nós temos, bom, tem toda a descrição de mínimos quadrados em mais detalhes lá no capítulo 5, se eu não me engano, do livro do Aguirre. Em outros livros, mínimos quadrados é muito, mas muito fácil de achar. E a gente tem aqui, então, dois problemas. Um quando você tem solução única, outro quando você tem sistemas sobredeterminados. Então, voltamos lá em álgebra, né? Se eu não me engano, aonde vocês veem isso aí? O cálculo 4, sei lá eu. Não sei se álgebra ou cálculo 4. Então, a gente tem agora um sistema que pode ter uma solução única, ou seja, a minha quantidade de dados e a minha quantidade de variáveis é igual, ou eu posso ter um sistema sobredeterminado, em que a minha quantidade de dados ela é muito maior do que a quantidade de parâmetros que eu tenho que estimar. E o que o mínimos quadrados faz? A gente pode ter essas duas soluções, solução única. A solução única é exatamente o método da convolução que vocês implementaram. Você tem uma função, um y, esse y ele é uma função de duas variáveis, de x e de θ, por exemplo, que está nessa notação aqui, e você vai ter um vetor de y1 até yn. Lembrando que essas posições aqui para a gente são posições de amostras, então é a minha resposta no tempo, então são resposta temporal. Só lembrando que nós estamos aqui no tempo discreto, tá? Não no contínuo. E o f, a minha função f de x θ, ela é uma função do Rn, tá? Que é a quantidade de parâmetros que eu tenho ali, que resulta para mim em uma resposta em R. Então é isso que ela faz. Então o Fn ele vai ser uma função vetorial que depende de n parâmetros do vetor θ. Então aqui, ó, fazendo uma correlação, o H ele equivale para mim aqui a θ, ok? É a mesma solução, é o problema que eu tenho que tratar no método da convolução. O método da convolução passado no guia de prática 1, ele é nada mais, nada menos que uma busca de solução por parâmetros de um sistema com solução única. Então, daí a dificuldade, daí a fragilidade do método. Porque eu provavelmente terei que trabalhar, não me interessa se eu fiz uma coleta lá de 50 mil pontos, eu vou ter que trabalhar com 5, 6, 8, 10, 15, 20 pontos, indiferente quantos pontos eu coletei. Então, por isso que ele é tão pobrezinho, ele é tão frágil. Mas matematicamente ele existe. Existe a solução. Mas do ponto de vista de controle, de modelagem, como eu estou restringindo muito esse número de dados que eu tenho, eu acabo perdendo muita informação. Daí, Nathan, eu não consigo muitas vezes descrever a dinâmica do sistema como eu gostaria. Porque eu estou tendo que simplificar, porque eu tenho um sistema com solução única. Veja, a função f e o vetor θ não variam de uma restrição para outra. Lembrando que cada y aqui, y de 1 igual a um determinado número de parâmetros, y de 3 igual a uma determinada relação de parâmetros. Então essas restrições não variam, as restrições são as mesmas, ok? É a primeira consideração. A equação 2, a consideração 2 é a equação 1, que y é uma função de x e θ, ela pode ser escrevida na forma vetorial, que é exatamente o que nós temos lá, trocando variáveis, o que nós temos no método da convolução. E consideração 3, serão tomadas n restrições, tal que sejam obtidos n elementos de θ. Então, o meu número de amostras tem que ser igual ao número de elementos que eu quero determinar, tá?
Então, quando essas três condições são satisfeitas, principalmente a condição 3, nós chegamos exatamente naquela solução que a gente tem para o método da convolução, em que x ali maiúsculo, ela é uma matriz quadrada que pode ser invertida. Pronto, cheguei nos meus parâmetros θ. Tá aí o modelo. Então eu consigo criar a minha função f de x e θ, tá? Para então predizer a saída do sistema. O que eu posso dizer desse método? É frágil, porque estou limitado a um número pequeno de elementos. Porque a minha matriz, obrigatoriamente, eu tenho que montar na mão uma matriz quadrada. E montar essa matriz quadrada aí na mão, ela é complicada. Então, eu não posso trabalhar com modelos grandes demais. Isso me restringe. Isso restringe o método. Por outro lado, eu posso trabalhar com sistemas sobredeterminados, em que a gente precisa de fazer uma manipulação matemática aqui com a equação 2, né? A equação 2 aqui, que é a vetorial. Basicamente, sistemas sobredeterminados, eu tenho muito mais amostra do que parâmetros. Então, pegando o exemplo que o Anderson deu aqui, quando ele tirou a dúvida e que o Nathan também utilizou, eu posso ter lá 1000 dados amostrados, eu tenho um vetor de amostragem de 1000 posições e querer fazer um modelo de ordem 3 ou de ordem 4. Sem dor na consciência, sem nada. Por quê? Porque a equação 2, ela vai ser multiplicada em ambos os lados por x transposto. Quando eu pego um vetor e multiplico pelo transposto dele, o resultado que nós temos é o quê? Uma matriz quadrada. Se eu tenho uma matriz quadrada, esse aí, né, na verdade, é o primeiro requisito para que eu consiga fazer a inversão dessa matriz, para que eu consiga obter a matriz inversa. Por quê? Eu preciso encontrar aqui os meus parâmetros da minha função, que é o parâmetro θ. Então, já que eu multipliquei por x transposto de um lado, x transposto do outro lado, eu posso, então, obter, né, essa matriz quadrada e mandar ela para o outro lado, invertendo-a, se ela tiver rank completo. Com isso, eu consigo, então, encontrar os meus parâmetros θ. Qual é a vantagem? A vantagem é que eu não estou fazendo um modelo considerando um número limitado de pontos. Mas eu posso considerar um número limitado, mas muito maior que a ordem do meu sistema. Tá? Muito maior mesmo. Então, eu posso facilmente pegar os 1000 pontos que o Anderson utilizou lá, aquele coletor de dados, trabalhar com esses 1000 pontos e obter um modelo de ordem 3, e não um modelo de ordem 1000, como deveria ser o que ele deveria ter obtido ali. Então, é basicamente isso daí que a gente tem no método dos mínimos quadrados. O objetivo de hoje é justamente mostrar que esse método que vocês trabalharam na prática 1, ele é frágil e que ele pode ser melhorado. Então, nós vamos utilizar aí o método dos mínimos quadrados para resolver o método da convolução agora. Então, nós vamos fazer essa abordagem. Além disso, nós vamos adotar uma outra estrutura de modelos também, que é o modelo ARX. Tá? Ele traz uma outra topologia de estrutura e que a gente também resolve utilizando o método dos mínimos quadrados. Então, a prática 2 ela é uma sequência da prática 1 pelo seguinte fato: vocês não vão precisar coletar um novo vetor de amostras ali para modelagem. Vocês vão trabalhar com o mesmo vetor de dados que vocês estão usando lá no guia de prática 1. Então, a primeira questão ali, usando o sinal de entrada e saída coletados na execução do guia de prática 1, item 7, que foi lá onde você resolveu, use o método dos mínimos quadrados junto ao método da convolução e obtenha um novo um modelo local para o sistema. Então, veja, no guia de prática 1, obtemos um sistema de solução única.
No guia de prática 2, você vai ter ainda um método da convolução, porém agora para um sistema sobredeterminado, tá? Ou seja, você utilizou muito mais informação para ajustar aqueles 3 parâmetros ou os 4 parâmetros lá para se obter o modelo. Então, por aí já dá para vocês terem ideia do que vai acontecer, né? Bom, questão número 2. Defina um método de identificação autorregressivo para entradas externas, que é a modelagem ARX. Então, é novamente uma questão teórica, tá? Turma, essa teoria aqui ela é muito pequenininha. Basicamente, vai falar assim, olha, o modelo ARX ele é um sistema discreto lá de x de k mais 1, que é igual a um A de x de k mais B de x de k U, ok? Mais o C e o D lá em espaço de estado, só que escrito no discreto. Pronto. Basicamente é isso. E depois ele te conta como essas matrizes A e B são preenchidas. Basicamente isso. Então, uma vez que definiram ali o método de identificação autorregressivo, o ARX, novamente você vai aplicar, vai utilizar os mesmos dados que a gente vem utilizando, o mesmo pacote de dados, e vai aplicar o método de mínimos quadrados recursivos para fazer o ajuste dos parâmetros do modelo ARX. Então, olha, você terá no seu relatório 3 modelos obrigatoriamente. O modelo da convolução, obtido no guia de prática 1. O modelo da convolução, obtido por esse método sobredeterminado aqui, obtido no item 1 desse guia de prática. E o modelo ARX. Então, você tem basicamente 3 modelos para descrever o sistema cilindro-pistão, tá? Modelos de que jeito, gente? Modelos desse jeito aqui. Você tem um y de k, que ele tem uma função, uma expressão aqui, né? Que é o nosso f de x θ para o sistema cilindro-pistão. Obteve os 3 modelos? Tranquilo. Antes de simular e de validar, eu gostaria que vocês fizessem uma análise desses 3 modelos. Só olhando a estrutura desses 3 modelos, o que você espera que esses modelos se comportem? Quem que vai se comportar melhor? Quem que tem chance de descrever melhor a dinâmica do meu sistema? Sem simular, sem nada. Põe uma equação do lado da outra ali. Quem que vai descrever melhor? Ou quem pode descrever melhor a dinâmica do meu sistema? E por quê? Justifica isso para mim, tá? Na sequência aí, repetir de novo o item 9, validar e comparar essas performances desses 3 modelos. Vai comparar preocupado com o seguinte: você simulou, tá com o experimento agora validando o modelo 1, 2 e 3. Os resultados que você obteve na simulação valida o item 4? Então, a sua análise, tá? Justamente, gente, o que eu quero aqui entre a 4 e a 5 é que vocês trabalhem e exercitem a análise de equação. E se quando você implementar a equação, o 5, né, que foi a validação da sua análise lá, se ela está correta ou não. Então, você analisou certo ou você analisou errado? Para que vocês possam aprender mesmo, tá? Então, você vê que não cresceu a prática. É uma análise aí legal de ser feita. Comentar, né? Vocês vão implementar o código, comentar para poder me entregar o código aí juntos. Tranquilo? Então, basicamente, o guia de prática 2 é obter 2 modelos. Um modelo com a estrutura do método da convolução, outro modelo com a estrutura do modelo ARX, obtidos em que os parâmetros foram sintonizados pelo método dos mínimos quadrados. Ok? Ô Anderson, sem problema. Tem que persistir mesmo, mas eu tenho que cortar porque meu tempo aqui já acabou. Então não dá pra gente discutir muito e eu querer forçar a barra com você aqui, porque a gente tem que dar sequência na aula. Qualquer coisa a gente marca aí um atendimento fora horário, se dúvida persistir. Não tem problema não. Isso é tranquilo. Turma, sobre a prática de hoje, dúvidas? Tudo tranquilo?
Ficou claro aí, Natan? Viu a diferença entre entre o método de solução única e o método sobredeterminado? Clareou um pouco a sua ideia em relação à ordem de sistema? Sim, sim. Ficou tranquilo, né? Eu acho que a prática 2 esclareceu um pouco a dúvida de vocês do guia 1. Alguém falou aí? Dúvida, turma? Tá tranquilo? Bom, ninguém manifestou, então vou entender que tá tranquilo. Vou já subir agora pro SIGA, assim que eu encerrar a chamada aí dentro dos 10 minutinhos. Eu já subo o guia de prática. Próxima aula, plantão de dúvidas. Então estou para esclarecimento de dúvidas. Se tiver pergunta, eu respondo. Se não tiver dúvida, eu permanecerei em silêncio. A partir, né? Então a nossa próxima aula aí é dia 23. A partir do dia 23, qualquer aluno pode solicitar a entrega de relatório, ok? Lembrando, não tem prazo, exceto lá do trabalho final. Mas a partir do dia 23, então, qualquer um pode solicitar aí a entrega do relatório. Tranquilo? Gente, obrigado a todos aí. Até a próxima quarta-feira, então. Boa semana para todos. Em caso de dúvida, pode mandar para mim lá no chat da turma ou manda no privado, do jeito que vocês quiserem aí. Estou à disposição. Um abraço, boa semana para todos.